Amém, irmãos? Amém. Alguém quer orar para a gente começar aqui? Algum voluntário? Ninguém? Amém. Chega aqui. Pai do Senhor a todos os irmãos. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui agora nesse momento na Tua presença, Pai. O Senhor venha usar o nosso irmão Temer, Senhor. Não com ele, mas o Senhor venha falar como se fosse o Senhor no meio de nós, Pai. Que assim o Seu Espírito Santo esteja aqui presente. Que essa tarde seja maravilhosa, que seus irmãos possam abrir os seus ouvidos, seus olhos e escutar com seus ouvidos, Senhor. Para que o Senhor possa tocar no teu coração de cada um de nós, Senhor. E também cuidar das nossas famílias lá fora, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Adorado, exaltado, poderoso, magnificado, Jesus Cristo glorioso. No grande dia esperado eu vou louvar. Santo é o Senhor, adorado, exaltado, poderoso, magnificado, Jesus Cristo glorioso. No grande dia esperado eu vou louvar. Santo, santo é o Senhor. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Adorado seja o santo nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, pense em sua família, na sua recuperação, nos dias que você ficou aqui até hoje. Vê as coisas boas que Deus tem feito na sua vida, vai lembrando o dia que você chegou, até o dia de hoje. Coloque no seu coração as bênçãos que Deus tem derramado na minha e na sua vida. Vocês são bênçãos na minha vida. A cada dia eu encontro vocês, há uma troca de experiências sóbrias comigo e com vocês. Nós não somos mais aquelas pessoas de fora
Estamos embriagados. Hoje estamos embriagados de Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscitarei. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu. Pega a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus planos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama nessa hora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me esclarecer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Alô? Alô? Acho que falhou aqui. Alô? 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 Vai ver se funciona. Alô? Alô? Alô, alô, alô. Som.
Agora foi. Vocês estão bem, irmãos? Hoje eu queria falar com vocês, o tema da mensagem, né? Aprovação dos homens ou aprovação de Deus? A gente vive muitos momentos nos dias de hoje, onde nós estamos vendo muitos homens querendo agradar outros homens. É ou não é verdade? E quando a gente olha a igreja, e eu falo obviamente de forma geral, não são todas, a gente não pode generalizar, a gente vê muitos púlpitos por aí de homens querendo agradar outros homens para manter cadeiras cheias. E isso tem gerado uma geração mimada. Homens adultos, muitos pais de família, inclusive, mas mimados em relação ao evangelho que estão ouvindo. E isso gera um problema na saúde mental dessas pessoas. E por incrível que pareça, e eu não sei se vocês sabem disso, mas mesmo a gente que faz um trabalho voluntário nas ruas, porque recebeu um chamado de Deus e está preocupado em agradar a Deus, mesmo a gente empenhando tempo em fazer algo por quem a gente não conhece, nós recebemos críticas. E isso não me assusta. Isso não é um espanto para mim, porque é fruto de uma geração mimada. Homens que estão nas ruas porque entraram pelo caminho errado, que estão diante de uma mão estendida, mas que não se colocam nesse lugar de alguém que precisa de ajuda. E se sente no direito, às vezes, de criticar quem está lá para ajudar. Porque falou algo que a pessoa não gostou de ouvir. E pregar o evangelho, irmãos, pregar o evangelho verdadeiro, tem um preço. Tem o preço de ser rejeitado por muitos. Tem o preço de ser criticado por alguns. Tem o preço de ser incompreendido por tantos outros. Porque para a gente, vamos ser sinceros, e eu me coloco na mesma situação, não é gostoso escutar algumas verdades. É ou não é verdade? Quando a gente está em uma situação que a gente já se sente vulnerável, e alguém chega, estende a mão, mas não fala aquilo que a gente está esperando ouvir, parece que fica mais desconfortável ainda. Então eu queria, com essa palavra, dar um norte do que a Bíblia diz em relação a quem escolhe agradar a homens, ao invés de agradar a Deus. Porque se a gente for fazer um trabalho nas ruas para agradar aos homens, nós não vamos exortar essas pessoas, nós não vamos alertar essas pessoas de que elas precisam passar por um processo de transformação de vida. Então, por exemplo, uma preocupação que eu tenho muito grande, o trabalho que a gente faz nas ruas não é um trabalho social. Trabalho social tem um monte por aí. O que a gente pretende fazer, e eu digo pretende porque a gente tenta andar em cima de algo que Deus mandou fazer, a gente pretende evangelizar as pessoas. Então a gente vai lá para falar sobre a Bíblia para as pessoas. E todo o resto que a gente faz, seja aquele café que a gente recebe as pessoas,
ou seja, a refeição que a gente dá ao final, não é o objetivo principal. Porque não foi para isso que Deus nos chamou. E eu só passei a incluir essa questão das refeições nas nossas reuniões, nas 3 reuniões que nós fazemos ao mesmo tempo. Hoje a gente atende mais de 100 pessoas por semana, nos 3 locais de culto. Mas a gente só passou a dar refeição porque o Espírito Santo mandou. Porque no começo a gente não dava não. Porque infelizmente, muitas dessas pessoas, dessa geração mimada, ela se sente no direito de não participar das reuniões e ir lá só para pegar o alimento. E aí eu, sem ter preocupação de agradar os homens, preciso sempre alertá-las. Olha, não estou aqui para dar comida para ninguém. Isso aí a prefeitura faz. O que a prefeitura não faz por vocês, e nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, é semear a palavra que mudou a minha vida e que pode mudar a sua também. Então a gente precisa entrar nesse lugar, irmãos, e é o caminho do que eu quero falar para vocês hoje aqui, de não estar preocupado em agradar pessoas, mas estar preocupado em agradar a Deus. Porque quem busca aplausos humanos, irmãos, perde o favor de Deus. Quase sempre, quando nós abrirmos a Bíblia, e a partir da revelação que o Espírito Santo nos dá, nós pregarmos o que a Bíblia diz, vai desagradar as pessoas. Especialmente aquelas pessoas, assim como eu, quando ainda andava pelo caminho errado, que não receberam a revelação do Espírito Santo. Porque a Bíblia é muito clara em relação à conduta, à maneira que se tem que viver. E ela não trata só de comportamentos, mas ela trata de um aspecto essencial na vida de alguém que teve um encontro com Jesus, que é a questão da obediência. Se nós não andarmos em obediência, em fidelidade e em temor, nós não podemos nos dizer filhos de Deus. E infelizmente, pessoas querendo agradar outras pessoas estão perdendo o temor ao abrir a Bíblia. Não precisa ir muito longe. Se vocês tiverem a oportunidade de abrir o Instagram, vocês vão ver muita gente falando em nome de Deus, mas sem Deus estar presente. E esse é o pior lugar que a gente pode entrar. Querer falar de Deus sem Deus estar presente. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo deixa claro para nós que quem vive para agradar a homens perde o privilégio de ser servo de Cristo. E o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração para trazer para vocês. E não sei exatamente o motivo, mas talvez alguns de vocês ainda têm um sentimento de rejeição muito forte. Seja da esposa, seja dos filhos, seja da mãe, do pai. E a gente precisa tratar esse aspecto hoje. Porque a gente não precisa, irmãos, estar preocupado com a aprovação de ninguém. A gente precisa, em primeiro lugar, ser aprovado por Deus. E aí a consequência de ser aprovado por Deus e manifestar a sua luz, a sua glória, por onde quer que a gente vá, será uma consequência natural sermos aprovados por outras pessoas.
Geralmente, quem não gosta de homens que carregam o Espírito Santo são pessoas que não têm o Espírito Santo. E a Bíblia é clara em relação a isso. Luz não se dá com trevas. Nós que carregamos a presença de Deus, carregamos o Espírito Santo, somos chamados para ir às trevas, levar a glória de Deus lá. Mas isso tem um preço. E esse preço é traduzido nesse versículo, que é centralizar os nossos esforços para ser aprovado por Deus, e não pelos homens. Porque os homens, por natureza, vão sempre desejar reconhecimento, elogios, aceitação, glória para si próprio. Por isso Jesus disse, em João capítulo 12, versículo 43, por que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Misericórdia, irmãos. Essa é uma realidade muito presente nos dias de hoje. Existe uma busca insana, insensata, por likes nas redes sociais. As pessoas têm um medo de ser rejeitado, de ser criticado. As pessoas têm medo de se posicionar em relação aos seus valores e às suas crenças, porque querem agradar a todos. Só que aí nós caímos num grande problema, porque o distanciamento das verdades que a palavra traz, ao querer modular a mensagem que Jesus nos deixou, para agradar ouvidos de pessoas mimadas, nos gera uma perda de temor a Deus. Porque ao fazer isso, estamos manipulando o que Jesus deixou escrito. E a Bíblia é muito clara. Por isso que quando entramos em discussões do tipo casal homoafetivo, Jesus jamais odiou, irmãos, o pecador. Jamais. Aliás, ele veio pelos pecadores. Mas ele sempre repreendeu de forma muito firme e sem meias verdades o pecado. E aí a gente não pode abrir a Bíblia e falar das coisas de Deus para normalizar o que não é normal. E não é porque a gente acha ou deixa de achar, é porque a Bíblia condena. Então, na nossa posição, na nossa caminhada, como alguém que está buscando sair dessa necessidade de aprovação, de aceitação, a gente precisa sair desse medo que a gente carrega da opinião alheia. Porque isso é muito pior que uma prisão. Vocês sabem, e eu já expliquei aqui, que eu tenho o hábito de gravar as reuniões todas que eu ministro. Porque depois eu gosto de me ouvir para ver como que eu posso melhorar a mensagem. É algo para mim mesmo. E aí alguém do nosso grupo, já somos 30, na organização desses cultos que a gente faz, falou assim, você não devia gravar porque você vai tomar muita porrada. Porque a sua mensagem é muito dura. Falei, não é a minha mensagem que é dura. O evangelho é duro. Eu não prego da minha cabeça. O que eu leio aqui são versículos bíblicos, não fui eu que escrevi. Foram pessoas inspiradas por Deus que escreveram. Eu só prego o que está na Bíblia. O que é certo, o que é errado, o que é aceito, o que é inaceitável, inaceitável. Segundo qual perspectiva? A minha? Não, de Jesus. E aí, olha, você não devia postar, porque aí você vai receber muita crítica. E sabe qual é a verdade? A gente recebe mesmo. Mas a grande maioria não critica para mim.
A grande maioria critica pelas costas. Conversa com outras pessoas. Pega vídeo meu e encaminha para outra pessoa. Em Provérbios 29 e 25 diz assim: o temor do homem armará laços, ou seja, armadilhas. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. E aí, se você tem esse medo dessa opinião alheia, da opinião alheia, se você tem medo de perder a sua reputação, de fazer algo que desagrada as pessoas, porque você está professando a sua fé, você deve estar perguntando assim: então o que eu devo fazer? Porque eu sinto que de tanto rejeitado que eu fui, eu quero mesmo de fato que as pessoas me aceitem. E a gente tem isso naturalmente, irmãos. Essa prisão da aceitação não é uma coisa de uma ou outra pessoa, praticamente todos nós possuímos isso. A gente precisa sempre estar fazendo uma análise nas nossas ações, nas nossas atitudes, para ver se a gente não está fazendo isso ou aquilo para agradar alguém. Porque se você estiver fazendo isso ou aquilo e deixando de lado as suas convicções, os seus valores, a sua fé, para agradar alguém, você não está fazendo como Jesus fez. Jesus tinha alguma preocupação com a aceitação humana, irmãos? Pensa. Jesus ia onde os religiosos não iam. Ele pregava fora dos templos. Quando ele ia nos templos, ele ia para confrontar os religiosos. Ele curava no sábado, que não era permitido. Ele dava a maior volta para conversar lá com a mulher do poço, que era uma mulher impura perante a sociedade. Ele fazia tudo na contramão. Ele não tinha essa preocupação de ser aceito por ninguém. E tem uma passagem na Bíblia que é emblemática para isso, que foi o primeiro milagre de Jesus, quando Jesus transformou água em vinho. Quem lembra? Casamento. E ele não se preocupou sequer em agradar a mãe dele. Eu vou ler o texto aqui. João capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Quando ela falou não tem vinho, ela estava sugerindo que ele transformasse água em vinho. Ela sabia que ele tinha esse poder, que ele poderia fazer esse milagre. E ele responde, versículo 4: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu acho que era muito fácil para Jesus resolver esse problema no momento que a mãe pediu. Era ou não era? Mas ali ele estava deixando um sinal claro de como seria a sua caminhada durante o seu ministério. Ele não ia fazer ou deixar de fazer algo para agradar ou desagradar alguém. Jesus não age sob pressão. Ele não está preocupado. Ele só age com propósito. E aí a gente ainda vê muitas igrejas, homens preocupados em agradar outros homens, querendo dar ordem para Deus. Vocês já viram isso? Eu decreto. Irmãos, em João 5,44 diz assim: como podeis vós crer, vós que recebeis honra uns dos outros, e não buscais a honra que vem só de Deus? E aí a reflexão para nós hoje é: será mesmo que você deve estar tão preocupado com a opinião dessa pessoa que você deixou do lado de fora dessa casa?
Será mesmo que essa pessoa que você está pensando aí agora merece esse tamanho de honra da sua parte, a ponto de você perder a sua paz, querendo convencer alguém de algo que você não deveria estar preocupado? A nossa relação, em primeiro lugar, tem que ser uma relação vertical. É nós com Deus que está no céu. Eu não devo estar preocupado com o que o meu vizinho pensa. Eu não devo estar preocupado com o que aquele amigo pensa. Eu devo estar preocupado em agradar meu Pai que está no céu. E esse sentimento de querer agradar a todos, ao invés de nos aproximar de Deus, muitas vezes nos afasta. É ou não é verdade? Pensa aí. Quantas foram as vezes que você estava lutando para não usar mais droga, mas você não quis desagradar um amigo que falou para você: nossa, que viagem, que só mais um, para com isso. Está nessa agora? É ou não é assim? Não aconteceu com vocês não? Aconteceu comigo. Então a gente, no objetivo de querer agradar essa pessoa, para não perder, entre aspas, o amigo, porque uma pessoa dessa não é amigo, a gente entrou novamente pelo caminho errado. Então a reflexão é: nós não devemos nos preocupar em ser popular, porque nem Deus se preocupou com isso. Jesus vivia para obedecer ao Pai, ao nosso Pai. Mesmo quando isso causava críticas, rejeição, perseguição. Ele dizia muitas verdades, irmãos, que ninguém queria ouvir. E ele tomava posições quando todos se calavam. É só ler a Bíblia que a gente vê. E sabe o que é o mais incrível disso? João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então sabe o risco que a gente corre, irmãos? A gente corre o risco de ficar preocupado em agradar quem a gente não deveria se preocupar. Romper princípios que são importantes para a nossa própria edificação, da nossa relação com Deus. E no fim das contas, quando você mais precisar, essa pessoa não vai estar lá. E eu sei que eu estou falando para alguns de vocês. Porque essa não era a mensagem que eu queria trazer hoje. Então a gente precisa sair dessa prisão. Jesus permaneceu firme no seu propósito. Ele não desviou nenhum momento do seu propósito. Mesmo desagradando a muitos. Ele não estava preocupado com popularidade. Ele estava preocupado com a sua missão. E aí, qual será que é a nossa missão, irmãos? Qual será que é a nossa missão? Eu vou ficar lá 6, 7 meses, vou sair porque eu quero que tal pessoa saiba. Para, irmão. Para com isso. Se preocupe com você mesmo. Faça em primeiro lugar porque você quer agradar a Deus. Crie uma relação de obediência com Ele. A obediência a Deus vai nos colocar em uma posição contrária à aprovação humana. Sempre. Sempre. O que é que vocês acham que eu ouvi das pessoas mais próximas? Quando no final de 2023, Deus falou comigo e eu falei: eu vou agora iniciar um trabalho nas ruas, porque Deus mandou ir lá no Coreto. Vocês acham que aplaudiram? Vocês acham que alguém próximo de mim aplaudiu ou falou: Temer, você está ficando louco?
Por que é que você vai fazer isso, cara? Você não sabe o risco que você está correndo. Você não precisa disso. Você vai empenhar tempo nessas coisas para quê? O que você ganha com isso? E tem até hoje gente julgando o que eu estou fazendo nas ruas. Não entenderam o que eu entendi. As pessoas mais próximas, irmãos, vão ser as que mais vão nos magoar. E por um motivo simples, a gente dá acesso, porque é próximo. Você não vai ser magoado por algum estranho. Porque se um estranho falar de você, você não está nem aí. Qual é o problema? As pessoas são diferentes. Eu tenho 4 irmãs, mais velhas do que eu. Nenhuma é igual a outra. E a gente diverge em muitas coisas. E eu as desagrado muito. Porque se falar as coisas para mim, eu vou responder dentro do que eu acredito. Isso não agrada. Porque expõe o pecado das pessoas. Expõe quem está errado de acordo com as Escrituras. Você sabe qual é a maior dificuldade de tirar as pessoas das ruas, irmãos? Elas não querem ter regras. Elas estão sem tomar banho, estão passando fome, estão sendo humilhadas todos os dias, e elas preferem ficar nessa situação porque elas não querem ter regras. Isso não é de Deus, irmãos, isso é do diabo. A pessoa é desobediente num grau que ela não quer ter regra para viver melhor. Isso é demoníaco. Quem é o filho da desobediência, irmão? Você entende? Então, se for para a gente agradar homens, mas para isso ter que desobedecer, a gente está escolhendo o caminho errado. Atos 5:29 diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa foi uma fala do apóstolo Pedro e outros apóstolos diante do tribunal, correndo o real risco de morte. E por que é que eles disseram isso? Ao invés de querer agradar aquele juiz. Porque eles não estavam preocupados com a aprovação dos homens. Eles estavam preocupados em agradar a Deus. Quer um outro exemplo muito famoso na Bíblia? Daniel capítulo 3, versículo 16 em diante. Sadraque, Mesaque e Abednego. Era só eles negarem Jesus, irmãos. Eles precisavam fazer reverência ao rei. E sabe o que eles escolheram? Vocês sabem? O que eles escolheram? Ir para a fornalha. E o que aconteceu? Tinha um quarto homem, irmão. Oh, Senhor Jesus. Eu não sei vocês, mas eu sinto a presença dele aqui. Eles escolheram desagradar a Deus, desagradar o rei, para não desagradar a Deus. E aí, quando a gente toma esse caminho de obedecer a Deus, mesmo que isso nos gere dano, existe um preço, irmão. Existe um preço. Quando Deus me chamou para ir para as ruas, uma das coisas que Ele me disse, falou assim: olha, para você fazer o que eu estou mandando, você vai ter que abrir mão da sua reputação. Eu usei cocaína 10 anos da minha vida. Meu pai e minha mãe nunca sonharam com isso. E aí, quando eu fui para a rua, para eu dizer para um viciado que é possível sair, eu precisei dizer que eu era. E eu não sei o nível de desgosto que isso foi para meu pai e para minha mãe, porque eles nem sonhavam.
Mas embora isso tenha desagradado a eles, e lamento por isso, que causou dor. Eu estava em primeiro lugar preocupado em agradar a quem? A Deus. E isso foi confortável para mim do ponto de vista social, empresarial, que eu ando, que eu gravito? Claro que não. Mas o que é esse dano? Perto da sensação de dizer para o meu pai: o Senhor é mais importante que tudo na minha vida. Eu não sei, irmão, se você quer fazer essa escolha hoje. Mas eu acho que você deveria começar a pensar consigo mesmo. Se não é melhor perder algumas amizades, desagradar familiares, aguentar algumas críticas, para agradar a Deus. Nós vivemos tempos onde muitos mudam suas doutrinas para agradar pessoas. Essa pregação do Evangelho que não confronta. Essa pregação do Evangelho que acha que todo mundo é coitadinho. Não, você pode vir do jeito que você está. É claro que pode. Jesus vai sempre nos receber exatamente do jeito que a gente está. Mas e a mudança? Porque se a gente não tem um caminho de mudança depois do encontro com Jesus, irmãos, nós não nascemos de novo. E aí a gente fica brincando. Essa semana que passou, eu não vou falar o nome para preservar. Essa semana que passou, um dos que participam do nosso grupo caiu. Ex-usuário de droga, já estava participando, ajudando a gente nas reuniões. E caiu. 2 dias depois que eu arrumei uma oportunidade de trabalho para ele. Ele tinha tudo na mão. Depois de um tempo limpo. E agora trabalhando. Para reconstruir a vida dele. Mas ele caiu. E por quê? Porque ele não se decidiu, irmão. Um encontro com Jesus, você não decide por ele só no momento do encontro. Você decide por Jesus todos os dias. Em todas as situações que o inimigo põe na sua frente, para você se lambuzar. Um homem não consegue, irmão, ser fiel a uma esposa se ele não tomar uma decisão. Vocês fazem ideia da quantidade de proposta que eu recebo todos os dias? Não é porque eu sou bonito, não. Mas é porque como eu tenho uma atividade empresarial, ando num carro bom, gravito em certos lugares, as propostas estão aí a todo momento. Mas eu decidi que eu ia ser homem de uma só mulher. E quem é que pode mudar isso? Só eu mesmo. Agora eu insisto com todo mundo, sempre que eu converso, eu falo, gente, se você teve a revelação de Cristo na sua vida, e você tomou a decisão para caminhar com Ele, seja homem. Você tem barba na cara. E eu tenho barba na cara. Não estou falando apontando o dedo para ninguém não, vale isso para mim também. A gente precisa tomar pé da nossa decisão e ser fiel a ela. Porque senão não vai adiantar, irmãos. Vocês vão sair daqui a alguns meses. Uns mais, outros menos. E se vocês não tiverem verdadeiramente decididos em ter uma caminhada de obediência com Deus, vocês não vão conseguir permanecer. Eu sei o que é isso, eu te falei. E eu sempre falo aqui, os administradores das clínicas não gostam que eu fale isso, mas droga é bom pra caramba. Não é? Alguém acha que droga é ruim aqui? É bom pra caramba, gente. É isso. A consequência acaba com tudo. Valeu a pena. Eu fico pensando na minha experiência. Valeu a pena o que eu vivi
durante esse tempo, alimentando esse vício? Valeu a pena os erros que eu cometi em função disso? Quanto tempo eu perdi de ter a oportunidade de ter comunhão com meu Pai? Vocês sabem o que é ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos? Não tem loucura de droga a nível nenhum que vai te dar a mesma sensação. É a melhor sensação do universo. Você orar e Deus responder. E até o silêncio dele você passa a entender. Quando você ora, Deus não fala nada. Você passa a conseguir assimilar isso. Muitos cristãos não se posicionam, não tomam essa decisão. E por quê? Porque estão priorizando os seus prazeres imediatos. E não estão olhando o prazer eterno, que é viver eternamente com Deus, irmãos. Porque a nossa vida aqui, se muito bem vivida, e é óbvio que se tiver vícios vai encurtar a vida, mas vamos dizer que na melhor das hipóteses, 90 anos, passa assim, ó. Esses dias eu lembrava quando eu tinha 13, hoje eu tenho 43, passou 30 anos, eu não vi passar. Os meus filhos já estão grandes. Eu tenho uma filha de 5 anos que está desse tamanho assim. E a gente fala, tempo, vai devagar. E aí a gente está trocando uma eternidade onde não tem sofrimento, não tem ranger de dentes, por prazeres imediatos, que vão nos levar para a destruição, que acaba com a saúde, acaba com a família, acaba com a perspectiva de vida. E esse posicionamento de não tomar decisão para não desagradar pessoas foi previsto pelo apóstolo Paulo. Está em 2 Timóteo 4,3, que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Por isso que nós temos igrejas pregando o evangelho de conquistas e vitórias, e estão cheias, porque as pessoas querem as bênçãos de Deus. Quem não quer as bênçãos de Deus? Mas não querem o Deus das bênçãos. E a loucura está aí, irmão. Não tem como você ter o benefício sem o ônus da obediência. E à medida que você se posiciona em obediência, o ônus deixa de ser ônus e passa a ser o benefício. Deu para entender? Quando eu venho aqui compartilhar a palavra com vocês, eu não venho por obrigação. Eu venho porque eu saio alimentado daqui. Eu estou pregando, mas eu estou recebendo também. E ao interagir com vocês, eu estou recebendo também. Então a gente precisa se posicionar nesse lugar, porque o benefício é claro, o benefício é palpável. E por que então que tem igrejas cheias, mesmo quando um evangelho falso é pregado? Porque a Bíblia diz que existiriam falsos pastores para falsas ovelhas. E aí está todo mundo condenado. Os pregadores que se tornam cúmplices de quem permanece no pecado. E os pecadores que não são exortados e não mudam de vida. E isso não é evangelho de Cristo. E por que entramos nesse lugar? Porque nós estamos com os nossos ouvidos cobiçosos em ouvir aquilo que a gente quer. Enquanto quem está pregando está se agradando da igreja cheia. Mas e nós? E nós, irmãos, que tivemos um encontro verdadeiro com Jesus? Que estamos recebendo essa palavra e fazendo uma reflexão profunda sobre a necessidade de uma mudança real de vida. 2 Timóteo 4,5.
Mas tu, que somos nós, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Cada um de vocês tem um ministério. Ah, Temer, mas eu nunca vou pregar na igreja. Quem disse que é necessário? Você não precisa de um microfone na mão para pregar. Se você for sacerdote só da sua casa, irmão, já está valendo. Quando eu vejo meus filhos pequenos tendo um comportamento diferente de amiguinhos da escola, porque os pais dessas outras crianças não são cristãos, é quando eu verdadeiramente vejo que o evangelho funciona. Em coisas banais. Pode ser no comportamento deles numa pizzaria. Eu, a minha esposa e os meus 2 filhos comendo uma pizza à noite depois da igreja. Calmaria, silêncio, conversa. E a mesa ao lado, um tacando papel no outro, criança levantando na cadeira, correndo em volta, batendo porta, fazendo barulho, outro se jogando no chão chorando, fazendo birra. Qual é a diferença? Valores. Se eu perguntar para o meu filho assim, qual que é o primeiro mandamento como promessa? Ele fala, honrar pai e mãe. Irmãos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, todos nós praticamente aqui somos pais. Você pode achar que você está imerso em vícios, talvez contando as horas para sair daqui e usar droga ou beber de novo. Você acha que talvez não tenha nada demais. Agora pega a mesma situação e imagina o seu filho. Eu tenho certeza que o pensamento não vai ser igual. Porque nós temos coisas que a gente acha que são sociais. Beber é socialmente aceito. A cocaína é uma droga menos pesada. Muitos empresários de empresas enormes usam cocaína. Tá tudo bem. O cara produz, ele não fica imerso na droga. Muitos pensam assim. E as futuras gerações? E os seus filhos e os seus netos? Nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente vence em Cristo, irmãos, nossos filhos não serão cativos. Em contrapartida, se a gente ficar mergulhado nisso, pode ter certeza absoluta que seu filho também estará. E não sou eu que estou dizendo. A Bíblia tem vários casos que mostram isso. Existe algo espiritual nessa questão do comportamento. Então, irmãos, Deus continua procurando em nós um coração que o agrade. E esse coração que agrada a Deus é um coração quebrantado, contrito, um coração obediente. 1 Samuel 16:7. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus sabe exatamente as nossas intenções, o nosso caráter. E Ele promete e recomenda para os fiéis. Mateus 6,4. O teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O verdadeiro crente, aquele que teve um encontro com Jesus, tem marcas de quem busca agradar a Deus. Porque ele esmurra a própria carne, como diz o apóstolo Paulo, para não errar. Irmãos, vou falar na condição de alguém que venceu muitas coisas de vício. Só tem um jeito. Não se colocar em situações de risco. Quer ver uma coisa boba? Alguém tem vício em pornografia? Não precisa levantar a mão.
eu precisei lidar com esse vício em algum momento. Eu não pego o celular à noite sozinho. É um hábito em casa, minha esposa vai deitar com os meus filhos antes de mim, geralmente. Eu chego mais tarde, eles já comeram, já tomaram um banho e já estão indo dormir. Eu fico ali meia hora com eles à noite só, eles já sobem. Aí que eu vou tomar banho, eu vou arrumar alguma coisa para eu comer, fico um pouco assistindo televisão, um jornal geralmente, e depois eu vou deitar. Sabe onde fica meu celular? Lá no quarto carregando. Por quê? Porque se ficar na minha mão e no intervalo das notícias do jornal eu ficar rodando o Instagram, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Vai aparecer uma oferta do inimigo, irmãos. Porque o inimigo quer roubar de nós o nosso posicionamento em obediência. Ele quer colocar situações, seja qual for, aquelas onde você tem fraqueza. Se você não tiver fraqueza com pornografia, ele não vai te colocar isso. Mas se você tiver uma fraqueza com bebida, ele vai te colocar uma situação de bebida. Se você tiver uma fraqueza com droga, ele vai te colocar uma situação com droga. No meu processo de libertação dessas coisas, era muito comum, às vezes, eu encontrar com um ex-amigo, entre aspas, na rua, e quando eu ia cumprimentar o cara, assim, ó, em qualquer situação, ele já jogava um pino na minha mão. Não estava nem pensando nisso. Quantos foram que eu joguei fora? Porque naquela época, em que ainda estava morto em delitos e pecados, isso era um sinal de companheirismo, de amizade, de relacionamento. Vocês entendem isso? Então nós não podemos nos colocar em situações de vulnerabilidade. A obediência, irmãos, custa caro. Precisa haver uma coerência entre a nossa vida vista pelas pessoas e a nossa vida secreta. Porque para Deus não tem nada escondido. Nós precisamos ter coragem para viver a verdade do Evangelho e temor a Deus acima da opinião das pessoas. Então não tem problema que aquele amigo seu vai te achar bitolado quando você sair daqui. Mas, cara, você não pode nem ir jogar um bilhar com a gente. Não estou falando para você ir lá beber, usar droga, não. Só um bilharzinho. Aí de um bilharzinho vai para uma cachaçinha vai para uma cervejinha. Vocês já sabem onde vai parar. E por que é que a gente se comporta dessa forma? Já estou indo para o final. Porque a nossa recompensa, o nosso objetivo é ser aprovado por Deus. Alguém aqui não quer ser aprovado por Deus? Alguém em sã consciência pode dizer, não, eu quero ir para o inferno? Acho que não. Só que se eu quero, irmãos, ter uma vida com Deus, a proposta dele para nós não é uma vida com ele pós-morte somente. A proposta dele para a gente é uma vida com ele aqui e agora. É viver a plenitude do relacionamento com Deus no nosso caminhar terreno. Ele está junto. O mundo está caindo. O teto está desabando e você está em paz. Por quê? Porque você é louco? Não. Porque você aprendeu a ter um relacionamento com Deus. Um pai amoroso que está preocupado em cuidar de você. Só que para isso é preciso fazer o que está em Mateus 6,33. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E então todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem que não quer todas as outras coisas acrescentadas por Deus? Eu quero, irmão. Então eu queria fazer uma pergunta final para nós. Na verdade são 4. Reflita você com você mesmo. Se você quiser, você feche seu olho. Minhas decisões
São guiadas para agradar a Deus ou para agradar as pessoas? Eu tenho medo de ser criticado por homens ou de ser reprovado por Deus. Eu tenho escondido minha fé para agradar algumas pessoas. Os meus valores, isso que eu tenho aprendido, mudam dependendo de quem está do meu lado. São 4 perguntas, irmãos, que eu sugiro que você responda com o passar do tempo. Como que a gente tem guiado a nossa vida? Preocupados com a aprovação de homens ou preocupados com a aprovação de Deus? Se a gente fizer essa pergunta no nosso íntimo, de verdade mesmo, de maneira muito sóbria, a gente vai se assustar. Porque nas pequenas coisas a gente vacila a nossa fé, para não ser colocado como chato, como aquele cara intolerante, ou como aquele cara que às vezes nos chamam de religioso. Eu tenho uma irmã minha que eu amo muito, que agora disse que eu estou muito severo. E eu me dou muito bem com ela. O pessoal costuma dizer que sou eu de saia. Tão parecido que a gente é. Mas ela ainda não teve um encontro com Jesus. E aí ela assiste as minhas pregações e fala assim, você está muito severo. Eu falo, não, a Bíblia é severa. Não tem meio tempo. Vocês lembram da meio termo? Vocês lembram da história de Ananias e Safira? Deus matou porque eles mentiram. Não foi o diabo que matou, foi Deus. Era educativo para o contexto da situação na época, sem dúvida. Mas Deus matou. O que foi o dilúvio? Deus matou. E eu que sou severo? Então eu queria finalizar fazendo uma oração enquanto ele puxa um louvor. E se você quiser se posicionar diante de Deus, fazer uma entrega mesmo, de dizer, Senhor, eu não vou mais me preocupar com o que pensam sobre mim, mas eu vou viver aquilo que o Senhor já me chamou para viver. Que você venha aqui na frente para a gente orar depois da oração. Senhor, arranca de mim, Pai, o desejo de agradar a homens. Dá-me, Senhor, um coração que busca somente a Tua aprovação. Livra-me, Jesus, do medo da opinião alheia. E faz-me de mim um servo fiel. Oh, Senhor, muito obrigado, Jesus, pela Sua palavra, Pai. Jesus, eu te peço, Senhor, pelo Seu precioso sangue, que o Senhor venha, Jesus, com toda a condição, com todo o favor, com todas as forças possíveis, e se manifeste, Jesus, na vida desses homens que ficaram em pé. Eu te peço, Jesus, em especial a esses que vieram à frente, que o Senhor consolide a consciência do pecado, da justiça e do juízo, que só o Senhor pode fazer, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E o pão para a alma pode restaurar. O teu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou, igual ao meu Deus, não há
para o teu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. Os santos, a fumaça esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua eu, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. Os santos dos santos, a fumaça esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Os santos dos santos, a fumaça lhe esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Aleluia. Obrigado, gente. Obrigado, irmão. Deus abençoe tua vida, tua família e força na caminhada. Amém. Uma benção você estar aí porque você ajuda. Amém. Glória a Deus. Eu queria te falar uma coisa. Que eu não quis dizer nada. Antes? No dia. Você estava de lá na minha responsabilização. Aí se você puder trazer alguém, tá bom. Não, tá ótimo. Ou se você fizer uma